Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer imensamente a organização do primeiro meeting de quiropraxia e terapia manual do interior paulista, na figura do Juliano Romani, coordenador do evento, e também gostaria de agradecer o apoio dado pela SBRTO e pela ANAFIC, né, que me possibilitaram estar aqui hoje falando para vocês. Bem, eu sou o Gilberto Costa, sou fisioterapeuta e quiropraxista, diplomado pela ANAFIC e diplomado pela SBRTO em reabilitação traumato-ortopédica. E esse MCNT, que está abreviado ali, depois do fisioterapeuta quiropraxista, se refere a uma titulação que eu consegui em terapia manual junto ao Renzo Seminários de Nova York, onde eu tive a oportunidade de estudar, aprender e monitorar os cursos do Dimitrios Kostopoulos e do Konstantin Rizopoulos, que trabalharam diretamente com o idealizador, o criador da síndrome cruzada, que é o Vladimir Janda, né? Ele e o Karel Levy. A síndrome foi desenvolvida pelo Vladimir Janda. Para falar sobre esse conceito, né, aqui eu trago para vocês a figura do Vladimir Janda e do Karel Levy, né, que criaram conceitos de treinamento proprioceptivo e de simetria muscular e o que a assimetria poderia trazer de repercussão no aparelho locomotor. Ah, Segundo definições da literatura, né, a síndrome cruzado superior foi apresentada pelo Vladimir Janda para introduzir aspectos neuromotores dos desequilíbrios dos músculos superiores, descrevendo assimetrias posturais no plano sagital, como barreiras para a recuperação de síndrome de dor crônica do sistema locomotor. O que isso quer dizer para a gente? Quando a gente olha a literatura e a gente vê que existem informações a respeito da síndrome cruzada e de como ela pode afetar a, a população em geral, a gente precisa de entender que a síndrome cruzada ela se refere a cadeias de músculos hipertônicos e cadeias de músculos hipotônicos. Não é que é uma cadeia de músculos fortes e outra cadeia de músculos fracos. São duas cadeias de músculos fracos. Porém, a característica de uma cadeia é o encurtamento e a característica da outra cadeia com a hipotonia é a flacidez, é a falta de tônus. Então, quando a gente pega a cadeia cruzada superior, classicamente, a gente observa que numa pessoa com a anteroprojeção da cabeça, a gente percebe um aumento da cifose e como esse paciente, ao fazer a anteroprojeção da cabeça, perde o imperativo da verticalidade da cabeça e da horizontalidade do olhar, ele automaticamente aumenta o tônus dos suboccipitais para poder manter a horizontalidade do olhar e a verticalidade da cabeça, criando uma retificação na coluna cervical e um aumento da pressão entre occipital atlas, né, nas cervicais altas, e um encurtamento do ligamento nucal. Com essa anteroprojeção da cabeça, né, existe uma curva cifótica observada também na região torácica e uma retração da cadeia anterior com relação principalmente ao enrolamento desse ombro, né? E se a gente tem esse padrão postural, a gente observa que para manter esse padrão de
inversão da curva cervical com extensão da cabeça, vai existir um desligamento do tônus do longo da cabeça e do pescoço, que são músculos que fazem a flexão do crânio. Então, existe uma hipotonia dos flexores cervicais profundos. Para que haja essa compensação cifótica e o enrolamento do ombro, a gente também vai ter uma hipotonia tanto dos romboides quanto do trapézio inferior, assim como do serrátil anterior, permitindo então que essa cifose apareça, a escápula abduza e os ombros se enrolem, principalmente através da ação de tensão que existe no peitoral maior e menor, né? E, ao mesmo tempo que existe essa tensão no peitoral maior e menor, cruzando essa linha, aqui atrás, para manter essa extensão do crânio, existe também, além do aumento do tônus dos suboccipitais, um aumento do tônus do trapézio superior e do elevador da escápula. Então, por que ele denomina esse padrão postural do quadrante superior aqui como síndrome cervical superior? Ele denomina assim justamente porque a gente encontra um padrão cruzando a cintura escapular de músculos numa diagonal superior e inferior aqui, de músculos em hipotonia, né, como os flexores longo da cabeça e pescoço, e aqui embaixo, romboide, trapézio inferior e serrátil anterior. E na outra diagonal, a gente tem então os músculos que estão hipertônicos, porém fracos, mas hipertônicos, contraturados. Suboccipital, trapézio superior e elevador da escápula, na região posterior, e aqui na região anterior, peitoral maior e menor, basicamente, né, enrolando esse ombro. Esse é um padrão postural que vai gerar problemas articulares também. Então, se eu tenho uma alteração aonde existe essa anteroprojeção da cabeça com extensão do crânio, retificação das cervicais, o enrolamento do ombro e um padrão cifótico, primeiramente, aqui em cima eu vou ter um sofrimento da articulação atlanto-occipital, né? Existe uma compressão nessa região. Num segundo momento, eu tenho um excesso, sempre que eu tiver um padrão, isso é importante eu frisar para vocês, que sempre que existe um padrão de diminuição de mobilidade em uma área, vai existir um padrão de compensação com hipermobilidade em outra. Então, se nessa região da transição occipital e atlas, essa região ficou com restrição de movimento, aonde a cabeça está emperrada em extensão, para garantir o imperativo da horizontalidade do olhar e da verticalidade da cabeça, C4 e C5 vão sofrer com hipermobilidade nessa região. E logo abaixo ali, na transição cérvico-torácica, a gente vai sofrer com nova região de falta de mobilidade. Isso também vai implicar, juntamente com o enrolamento aqui da glenohumeral, numa falta de flexão desse ombro, uma vez que quando o paciente precisa de fazer extensão completa, para fazer a flexão completa do ombro, ele precisa de ter extensão também da coluna torácica. Então, se essa coluna torácica não faz extensão, a flexão do ombro fica comprometida e a gente tem um desgaste dessa articulação por impacto, né, da articulação glenohumeral, né? E descendo ainda aqui na região torácica,
a gente acaba tendo também regiões de alteração na zona de T4, T5. Algumas vezes compensando essa cifose criada aqui na região de C7, T1, T2, T3, surgindo uma zona plana ali na região de T4, T5 até T6, certo? E lógico, o reflexo disso são dores e com diversos tipos de sintomas, certo? Eu posso ter queixas de cefaleia, de cervicalgia, trapesalgia, dores articulares no ombro, dores referidas ou irradiadas para o membro superior, ah, desde cérvico-braquialgias verdadeiras até mesmo dores referidas, né, por pontos gatilhos. Então, a gente tem que ficar atento às queixas que esse paciente pode nos referir no consultório, né, nos apresentar na consulta e fazer a correlação clínica com a questão postural dele, avaliando quais são os músculos que estão mais inibidos e se existem também músculos com padrão de hipertonia e contratura, muitas vezes com formações de pontos gatilhos. Dentro da classificação do IANDA, além da síndrome cervical superior, foi desenvolvida também a questão da síndrome cruzada, além da síndrome cruzada superior, também foi desenvolvida a síndrome cruzada inferior, né? Aonde a gente também tem essa repetição de diagonais, fazendo esse cruzamento na cintura pélvica, aonde nós temos na postura clássica, categorizada pelo Vladimir Anda, fraqueza dos músculos abdominais, fraqueza dos glúteos máximo, médio e mínimo, e excesso de tensão nos paravertebrais e nos extensores da coluna tóraco-lombar, como por exemplo também quadrado lombar, e excesso de tensão nos flexores do quadril, principalmente no ilho-psoas. Só que, apesar desse padrão desenvolvido pelo IANDA, alguns pesquisadores notaram que existe um segundo padrão também de síndrome cruzada do membro inferior. E nesse segundo quadro, padrão, nós não verificamos essa postura aonde o paciente possui uma projeção anterior da pelve. Na proposta feita, deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês, pelo grupo do Kay, eles passaram a observar que quando o paciente também tem uma projeção posterior da coluna, se verifica um padrão de diagonais cruzadas com músculos rígidos e com músculos hipotônicos. Só que os músculos mudam, né? Quando a gente tem esse padrão de pelve posterior, nós observamos a hiperatividade agora na região abdominal superior, no piriforme e nos isquiotibiais. E a hipoatividade fica por conta dos músculos abdominais inferiores, dos flexores profundos do quadril e dos extensores lombares. Então aqui existe uma fraqueza
uma fraqueza, uma hipotonia dos extensores lombares, como quadrado lombar e os paravertebrais, uma também hipotonia dos músculos anteriores, flexores do quadril, e um padrão de hiperatividade agora em isquiotibiais, piriforme e o compartimento superior dos músculos abdominais, principalmente reto abdominal superior. E isso se difere bastante, deixa eu só mostrar mais uma vez, dessa postura descrita pelo Vladimir Janda, onde a gente observa assim, uma hipotonia dos músculos abdominais como um todo, uma hipotonia dos glúteos e uma hiperatividade do ilho-psoas e dos extensores lombares, principalmente o quadrado lombar e os paravertebrais. E o reflexo disso é um sofrimento da articulação sacroiliaca, da articulação coxo-femoral e também das articulações vertebrais, né, L4, L5, L5, S1. Isso por quê? Se nós temos, por exemplo, um aumento na síndrome cruzada inferior descrita pelo Vladimir Janda, né? Se nós temos um aumento do tônus do ilho-psoas e um aumento do tônus do quadrado lombar, ambos se inserem na coluna, em todas as vértebras lombares, e tomam como ponto fixo a cintura pélvica. Então, a informação para as vértebras lombares é uma informação de achatamento. Vai existir um sofrimento tanto por aumento da pressão intradiscal, como também por aumento da pressão do contato facetário. E isso por si só já é fonte de dor, né? Tanto o disco é uma fonte de dor, quanto as facetas, podendo gerar uma síndrome facetária. Mas não só isso, como se eu tenho esse aumento da pressão intradiscal, com o tempo, o disco começa a ceder e começa a haver uma diminuição do volume foraminal. E agora as raízes nervosas também podem começar a entrar em sofrimento, sofrendo inicialmente um processo de sensibilização, podendo evoluir até mesmo para uma radiculopatia, certo? Quando, por exemplo, eu tenho uma disfunção aonde existe esse padrão de anterioridade pélvica, né? A articulação sacroiliaca também vai entrar em sofrimento por causa do aumento do ângulo lombosacro, né? Existe uma alteração na dinâmica da pelve. Não tem como a gente imaginar que um paciente que fica com uma postura dessa maneira não vai ter um comprometimento da função da articulação sacroiliaca, que está totalmente, né, a pelve totalmente anteriorizada, assim como da articulação coxo-femoral, que vai sofrer com impacto precoce aqui nos movimentos de flexão entre a coxo-femoral e a parede anterior do acetábulo. Não é que vai acontecer, mas que existe uma grande chance disso acontecer sim. E a gente ainda pode fazer o exercício de pensar da seguinte maneira: se o ilho-psoas tomar como ponto fixo o ilíaco ou a lombar, como ele se insere no trocânter menor do fêmur, a informação vai ser uma informação que leva à compressão da articulação coxo-femoral.
E isso por si só também vai gerando uma alteração histológica a nível da cartilagem dessa articulação, né. Então a gente, percebe o quanto essas síndromes cruzadas, tanto superior quanto inferior, podem ser perigosas. E toda essa hiperatividade, muscular, ela acaba, se não tratada, promovendo ou evoluindo para uma síndrome dolorosa miofascial. Na síndrome dolorosa miofascial, aí já é um outro problema seríssimo, aonde, por definição, né, nós temos uma disfunção neuromuscular regional, que tem como característica a presença dos pontos gatilhos em bandas neuromusculares tensas, que produzem dor referida em áreas distantes ou adjacentes. Ela pode originar-se em um único músculo, ou, como no caso da síndrome cruzada superior ou inferior, pode envolver vários músculos, gerando padrões complexos e variáveis de dor. Então, imagina, a gente tem, por exemplo, ali na síndrome cervical superior, um aumento do tônus do trapézio e do elevador da escápula e uma ausência da função efetiva do longo da cabeça e do pescoço. Como o longo da cabeça e do pescoço não atuam da maneira como ele deveria atuar, acaba sobrecarregando o escaleno, não só o escaleno, como também o esternocleidomastoide. E aí, esses músculos, que são músculos mais superficiais que o longo da cabeça e pescoço, que estariam aqui na frente, acabam se enchendo de pontos gatilhos e formando o padrão, por exemplo, de cérvico-braquialgia. Ou, por exemplo, a falta de função do glúteo mínimo começa a sobrecarregar, por exemplo, pode levar, né, a uma marcha em Trendelenburg, e por excesso de tensão ou de tração desse tendão do glúteo mínimo, ele pode se encher de pontos gatilhos por não estar cumprindo o seu papel de estabilização aqui e começar a desenvolver padrões de dor referida para todo o membro inferior. Então, olha a complexidade, uma coisa que começou com alterações posturais e adaptações dessa musculatura pode evoluir para um padrão desse, aonde a gente sabe que o ponto gatilho miofacial, existe um componente de inflamação dentro desse músculo, demonstrado pelo Jay-Shah, onde a gente percebe nos músculos com ponto gatilho excesso de bradicinina, de norepinefrina, substância P, fator de necrose tumoral, interleucina 6, enfim, todas substâncias inflamatórias que vão ajudar a causar uma sensibilização, primeiro periférica, depois central, que podem ainda culminar, se não tratado, também numa dor central. Então, a gente sabe que a alteração postural por si só, como demonstrado nas síndromes cruzadas, podem levar a microtraumatismos. Esses microtraumatismos acabam fazendo destruição do retículo sarcoplasmático, que liberam cálcio, que possibilitam uma contração muscular prolongada, que gera, por essa contração muscular prolongada, um padrão de isquemia, hipóxia e acúmulo de resíduos metabólicos dentro do músculo. Isso forma mais pontos gatilhos, que liberam mais substâncias nociceptivas, que sensibilizam ainda mais
aquela região aonde tem a formação do ponto gatilho produzindo dor local, como existe a dor regional ali, o sistema nervoso é avisado e se defende com aumento da contração muscular, perdendo assim flexibilidade, gerando padrões de encurtamento excessivo ou alongamento excessivo, que gera automaticamente uma sobrecarga e volta a acontecer esse novo ciclo com micro ou macro traumatismos e liberações de cálcio através da destruição do retículo sarcoplasmático. Ou seja, caímos num ciclo que começou lá atrás na síndrome cruzada. Uma coisa interessante e comprovada na literatura é que, por exemplo, a gente não falou que um dos motivos da síndrome cruzada superior, por exemplo, é a anteroprojeção da cabeça, né? Onde existe uma inversão da curvatura cervical, ela inverte a lordose por uma retificação ou até mesmo uma cifose, e para não perder o imperativo de verticalidade da cabeça e horizontalidade do olhar, o corpo aumenta o tônus dos suboccipitais, gerando uma extensão do crânio. Bom, só o suboccipital não é capaz de segurar essa cabeça sozinha para ela não cair. E automaticamente o trapézio superior começa a ser forçado. Agora olha que legal. O trapézio trabalhando excentricamente se enche de pontos gatilhos. E olha o que essa pesquisa nos mostra. Que o trapézio superior com ponto gatilho miofascial inibe a função do trapézio inferior. E não é o que a gente viu na síndrome cruzada da síndrome cruzada superior? O trapézio inferior, o romboide e o serrátil anterior estão inibidos, possibilitando tanto a cifose quanto o enrolamento do ombro anteriormente. E olha outra coisa interessante, o ponto gatilho do quadrado lombar, que é um extensor da coluna, inibe os músculos glúteos. E a gente não viu lá que o quadrado lombar com excesso de tensão está presente na síndrome cruzada, assim como o glúteo hipotônico também está? Na síndrome cruzada do membro inferior, a gente tem os extensores lombares, tanto os paravertebrais quanto o quadrado lombar, contraturado, assim como o ilho-psoas, na diagonal, indo para a cadeia anterior. E a gente tem o glúteo hipotônico, assim como, seguindo a diagonal para a cadeia anterior, os abdominais também estão enfraquecidos. E a gente observa isso através de estudos de eletroneuromiografia, né? Outra coisa que é interessante é o tensor da face lata, quando está com o ponto gatilho miofascial, ele excita os paravertebrais. E o tensor da face lata, assim como o ilho-psoas, que estão tensos na síndrome cruzada inferior, acaba ativando então os paravertebrais, que assim como o quadrado lombar, estão tensos. Então, isso demonstrado através de estudos com eletroneuromiografia. Só que para ficar ainda mais emocionante, a gente pode encontrar essas síndromes cruzadas combinadas, a qual o Vladimir Anda chamou de síndrome estratificada. A síndrome estratificada nada mais é do que a combinação das síndromes da síndrome cruzada superior com a síndrome cruzada inferior. E, óbvio, se na síndrome cruzada superior a gente já tem o problema de formação da síndrome dolorosa miofascial, assim como na síndrome cruzada inferior, imagina na síndrome estratificada.
é um prato cheio para esse paciente desenvolver uma síndrome dolorosa miofascial. E a grande questão, né, é como eu vou tratar isso, né? Não é bem o foco da nossa palestra, mas uma sugestão como quiropraxista é procurar pelas subluxações, corrigi-las, tratar os pontos gatilhos que estão adaptados àquele padrão de encurtamento causado pela alteração postural, ativar a musculatura que estava inibida e orientar esse paciente, tanto ergonomicamente quanto nas atividades de vida diária dele, não só nas atividades de vida laboral, a não repetir o padrão que leva à lesão. Então, tentar fazer um trabalho postural e de conscientização desse paciente, para que ele não venha recorrer no seu erro e passar por toda uma síndrome cruzada novamente, e todas as consequências que essa síndrome pode causar. Bom, eu espero ter podido ajudar e contribuir um pouco com vocês através dessa explanação. Queria deixar um recado para vocês que existe, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O princípio, o sexto princípio da quiropraxia também nos ensina isso, né? É o princípio do tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, a gente não pode desanimar, né? Uma outra coisa que essa figura nos mostra é a lei da colheita. O que a gente planta, um dia a gente vai colher. Então, se a gente está em busca do conhecimento, em busca de fazer o bem ao nosso próximo, um dia a gente vai colher o fruto disso e a gente vai receber o nosso retorno disso. Então, sucesso para todos vocês, muito obrigado e até a próxima.